Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, um pouco cansado, mas satisfeito, feliz. E a gente já começou nosso encontro hoje, é diferente dos dias anteriores, nós não temos música temática, né? Até porque é domingo. Domingo a gente tem uma celebração diferenciada. E a gente inicia hoje lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 10 ao 14. O salmo é o salmo 65, entre parênteses 66, e a segunda leitura, Gálatas, capítulo 6, versículo 14 ao 18. O evangelho que nós vamos refletir, evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 12, versículo 17 ao 20. Lembrando a todos e a todas que a gente tem aí o Mundial de Clubes, o pessoal está comentando, porque eu não falei sobre o jogo ontem. Gente, primeiro porque o Fluminense ganhou e o pessoal ficou querendo. Eu não sou Fluminense, então para mim tanto faz como tanto fez. Mas é lógico que eu quero que o Brasil ganhe. E infelizmente o Palmeiras perdeu. Então não comentei nada. Também a gente falando aí da questão do Rio de Janeiro, né, dessa briga aí, demite secretário, quem pode demitir, quem não pode. Se percebe uma briga política, como também quando o Xandão coloca aí no caso, o Lula e no caso o presidente da Câmara, o Hugo Mota, para conversar, por quê? Porque não há interesse do Xandão, nem tampouco do STF, em ficar legitimando esse ou aquele dever. Então é o momento da conciliação. Bom, eu tenho um processo na justiça, já está em terceira instância, porque as pessoas que estão envolvidas com o processo contra, que eu estou contra, ou que está contra mim, na demanda, não querem acordo. Simplesmente o acordo que eles ofereceram é um acordo, vamos dizer assim, eu vou usar um termo aqui que eu não deveria usar, um acordo muito sem vergonha, e a palavra é essa. Né? E eu não concordei com o acordo, mas em hora nenhuma procuram conversar comigo, pelo contrário, ainda há perseguição, ainda há condenação e outras coisas mais. Bom, um belo dia eu vou contar sobre essa história. Mas vamos nós falar do evangelho de hoje, né? Hoje nós meditamos o evangelho de Lucas. A gente medita segunda a sexta, né? Segunda a sábado, o evangelho de Mateus. E hoje o evangelho de Lucas, Jesus, que está a caminho para Jerusalém, sabemos o que vai acontecer em Jerusalém, ele vai enviar discípulos em missão. Mas essa missão não é qualquer missão, não é uma missão neutra, não é uma missão apenas para agradar. Eu fico vendo algumas pessoas que gostam de fazer média e ficar fazendo docinho com um e com o outro. Não, Jesus ele tem um lado. E é aquilo que a gente sabe, Jesus tem um lado certo. É um gesto radical e libertador, profundamente político, no melhor sentido da palavra político. Às vezes as pessoas pensam na política como algo ruim. O interessante também, ontem nós tivemos na Romaria da Terra, por isso que a gente perguntou no ano, não é isso? E o Senhor, Deus, como diz lá no texto, versículo 1, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. Quando Jesus faz esse envio, ele não faz isso para ficar bonito. Jesus envia em pares, ou seja, para um dar o testemunho do outro. Que o mandato missionário não é um mandato solitário, do eu sozinho. Evangelizar é caminhar junto, é construir laços, é não cair na tentação de se achar o salvador ou a salvadora da pátria. As pessoas, às vezes, são egoístas e se acham os donos da verdade. Jesus, quando diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe, em Lucas 10, 2, Jesus ele diz isso, essa frase é tão conhecida também, é uma denúncia. O campo está cheio de dores e esperança, mas falta pessoas dispostas a encarnar a missão com coragem e entrega. Muitas pessoas pegam o ministério, pegam a vocação ministerial, seja ele pastor, ou padre, ou até mesmo um bispo, mas como uma missão de CEO, ou seja, quero coordenar, quero liderar. E aqui o Evangelho tornando ainda mais claro, quando ele fala, os lobos estão por toda parte. São os sistemas de morte. É o ódio transvestido de fé. É o clericalismo, onde você vê uma religião de elite, uma religião usada como arma para eleger esse
ou aquele candidato a deputado, ano que vem tem eleição, já se começa as campanhas loucas, né? E os cordeiros são os que anunciam a vida, mesmo sem proteção, mesmo vulnerável, mesmo desacreditados. É por isso que, quando eu vejo, né, onde estava lá com a gente lá, o querido pastor, deputado federal pelo PSOL, meu querido irmão Henrique Vieira, que ele estava lá ontem, ele fez uma fala que eu não vou reproduzir, mas tem uma outra fala dele que eu quero reproduzir na íntegra. A fé cristã, se for fiel ao Evangelho de Jesus, precisa ser crítica contra toda forma de opressão. A fé cristã, se for fiel ao Evangelho de Jesus, precisa ser crítica contra toda forma de opressão. E aí eu ouso completar dizendo que muitas pessoas estão preocupadas com a possível vida espiritual, possível espiritualidade, um possível alma a ser salva, mas esquecem que a alma só pode ser salva a partir da realidade que estamos vivendo. Muitos que usam a cruz como símbolo de dominação, quando a cruz deveria ser um símbolo de libertação. A espiritualidade que não se encarna, que não vive o dia a dia. Ontem, por exemplo, na Romaria da Terra, lá em Piraí, né? Em Beirão das Lajes, estivemos lá, e uma das coisas que marcou foi a alegria de poder reencontrar muita gente boa do querido Rio de Janeiro inteiro, onde nós conversamos sobre vários assuntos, e uma das coisas que eu falava no final com uma mãe de santo que estava lá, eu dizia, esse encontro serve para reacender, para ajudar a manter acesa a chama, a esperança de um mundo melhor. Talvez alguns cristãos, eu digo alguns, quando eu falo a mãe de santo estava presente, comecem a pular e comecem a dizer, não pode, por quê? Nós não estamos ali apenas como cristãos ou como religiosos que somos. Estávamos ali como um povo com 3 elementos para ser, vamos dizer assim, alguns falaram 4, mas eu vou botar 3. A gente sempre falou a questão do meio ambiente, a questão da terra, a questão das águas. Por isso, o local tão importante, Ribeirão das Lajes. E a gente sabe muito bem o que representa para a gente a luta da gente quando fala da luta pela terra, da luta pela água, a água que está privatizada hoje, uma empresa aqui no Rio de Janeiro, não vou citar o nome com medo de processo, é claro, né? Que tem aí mandado contas com valores absurdos para os cidadãos, chegam, botam hidrômetro, quebram a calçada, de forma assim bem radical. Por isso, essa missão de Jesus hoje é uma missão que nos leva a uma questão essencial. A missão é entrar nas casas dizendo Shalom. Em qualquer casa que entrar, dizia Jesus no Evangelho, a paz será nessa casa, Lucas 10, 5. Mas essa paz não é uma paz qualquer, não é a paz da milícia, não é a paz do tráfico, não é a paz da polícia militar, não é a paz da polícia civil, da polícia federal, nem de Roma. É uma paz que é um shalom bíblico. E o shalom, ele não pode ser uma paz de omissão. A gente olhando para a realidade do mundo, olhando para a faixa de Gaza, onde temos lá Israel bombardeando e dizendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Temos a guerra ainda da Rússia, que bombardeou a capital, no caso da Ucrânia, com não sei quantos drones, e pessoas morrendo, e pessoas sofrendo. Por isso se faz necessário, e aí a paz que Jesus propõe, o Shalom, é uma denúncia e também é um anúncio. É o desejo de justiça, saúde e dignidade para todos. O Shalom bíblico não é qualquer Shalom. E Jesus, quando fala do texto, o autor sagrado aí, Lucas, depois diz que os apóstolos voltaram felizes da missão. Voltaram alegres, porque eles fizeram uma série de atividades, entre elas expulsar o demônio, né, Lucas 10, 17, em nome de Jesus. Eu dizia isso para um amigo outro dia, numa conversa, eu dizia que a expulsão de demônio, nós temos que reconhecer e perceber que o demônio ele está presente em nossas realidades, em nossas vidas, muito mais do que se pode dizer que não. Por que muito mais pode dizer que não?
Porque muitas das vezes o demônio está em atitudes, está em sistemas, está em nossa capacidade de não reconhecê-lo e combatê-lo da melhor forma possível. Por isso, Jesus responde com profundidade: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus, quando fala isso, ele deixa bem claro que no espaço onde está Jesus de Nazaré, o espaço que é cultuado Jesus, não tem espaço para esse tipo de ser. Contudo, Jesus deixa bem claro: não vos alegreis porque o Espírito vos submetei, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Às vezes nós buscamos a glória terrena, buscamos às vezes os palcos, sobretudo os padres e pastores de mídia, aqueles que estão aqui na rede social, às vezes não sei quantas mil likes, não sei quantos mil curtidas, aqueles que carregam muitas das vezes o rótulo, né, de superstar da fé, e aí vale para todos os grupos religiosos. Isso não é nada. E aí Paulo falaria que é titica, quando nossa alegria deve ser que termos a graça de transformarmos e de anunciarmos essa fé. A missão não é sobre poder e êxito, é sobre presença, sobre relação e fidelidade. A missão dos 72, e a gente sabe que os 72 tem uma profunda ligação lá com Gênesis, 72 povos da terra, também tem uma ligação da realidade. Se você olhar, 7 mais 2 é 9, e o 9 tem a ver com a questão da totalidade de Deus, Deus que é 3, é o múltiplo de 3. Por isso, a gente quando fala da missão, não é qualquer missão. O documento de Aparecida nos lembra claramente, no número 391, não podemos evangelizar sem antes olharmos com compaixão e escutar o grito dos pobres. Talvez uns e outros queiram evangelizar e fala-se de uma elite, fala-se de uma espiritualidade, fala nesse tempo do Papa Leão XIV, que ele agora é o Papa que fala em nome de... Quando na verdade, como diz o Henrique Vieira, não temos lado. E o Papa Francisco lembrava a gente no Evangelho Gaudium que essa economia que mata não se pode confiar nas forças cegas e nas mãos invisíveis do mercado. Aí está um demônio que muitas pessoas não querem reconhecer. Evangelho Gaudium 53. E ainda, voltando no querido pastor Henrique Vieira, podem me chamar de que quiserem, aqueles que nos escutam todo dia pela manhã, aqueles que escutam para criticar, não é isso? E se criticavam Jesus, quem sou eu para poder dizer que não? E Henrique Vieira deixa bem claro em uma das falas dele, e eu gosto de citá-la: o evangelho não é de direita nem de esquerda, mas ele sempre estará à esquerda do opressor. Estará com o pobre, com a mulher, com a criança negra, com os travestis na rua, com os povos indígenas nas suas aldeias, com o povo negro que sofre o preconceito. Estará também com todos aqueles que ousam caminhar na fidelidade de um evangelho que envolve um homem que foi morto pelas forças estatais, assassinado por uma religião que queria o domínio. Por isso, a missão do reino não se resume apenas à doutrina. A missão do reino é uma denúncia do sistema. É pão na mão e fogo no coração. É a paz inquieta que a gente tem que buscar. É a vida que brota mesmo entre os escombros de uma guerra louca que os homens travam neste mundo para justificar as suas bandeiras. Jesus, quando envia os 72, ele não envia os 72 apenas por enviar. Ele sabe quem envia. Ele não envia os 72 para serem fracos. Também nos envia como fracos. Mas para que possamos ser fiéis. Fiéis ao quê? A um projeto de um grupo pastoral, ao projeto de uma igreja, ao projeto de uma ideologia? Não. Fidelidade ao reino, fidelidade ao povo e, principalmente, fidelidade à justiça.
O evangelho de hoje, a gente quando ler esse evangelho, à luz da palavra que é o envio, nós devemos nos interrogar. Aonde nós estamos indo em missão? Se nós estamos recebendo essa missão de Jesus, se de fato essa missão está acontecendo em nossas comunidades, ou se nós sentamos dentro da nossa igreja, ficamos lá presidindo a celebração da palavra, presidindo a missa, participando do culto, lendo a Bíblia, falando em nossas bolhas, em nossos grupinhos fechados, trazendo para a realidade da igreja apenas aquilo que nos interessa. O evangelho que nós lemos hoje, ele tem que passar pela lógica da dignidade do outro. Tem que passar pela lógica do shalom que Deus nos convida a levar. Não é qualquer shalom. Não é um shalom simbólico. Pois a paz não pode ser simbolista. Estamos aí, durante a semana, vivendo aí os brinques, né? Está dando aqui no Rio de Janeiro, e todo mundo falando que bom que foi feriado na sexta, que bom que é feriado na segunda. Mas a gente, quando fala da economia mundial, a gente fala dessa realidade dos poderes que estão em cima das nossas cabeças, com todo respeito, sem querer radicalizar, mas radicalizando, poderes estes que muitas das vezes estão aí a serviço de alguém ou de algo. Devemos nos questionar se de fato nós estamos indo em missão ou estamos nos acovardando. É muito fácil, às vezes, alguns grupos religiosos que vai lá e você se emociona, e você chora, e você sai com a cartazes, né? Sai, vamos dizer assim, relaxado. Desculpe, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Quem não tem problema não nasceu ainda. Por isso, a gente quando olha para esse mundo, e agora olhando para a realidade que nós estamos vivendo, seja ameaça, seja conflitos, seja falta de dinheiro, seja falta de emprego, seja falta de atendimento digno na saúde, é aí que nós vamos fazer a missão. É nesse papel. Não é dentro da igreja trancado lá. Não é entre os nossos, como diz uma amiga, né? Não é pescar no aquário. Jesus, nesse evangelho, ele tem a capacidade, ele tem a coragem de nos desafiar. Nos desafiar na simplicidade do dia a dia. Nos desafiar naquilo que nós somos. Naquilo que nós temos. É a partir da nossa atividade cotidiana que Jesus vai agir. É a partir daquilo que nós somos para aquilo que nós queremos ser. Não adianta ir na igreja, falei isso ontem, repito de novo hoje, rezar e fazer tudo errado. Não adianta entrar na fila da comunhão e não se comprometer com a missão. Não adianta praticar o sacramento da confissão como um exercício que precisa ser feito, não estou condenando quem faz, se nós não pegarmos esse arrependimento e levarmos para o nosso cotidiano. Jesus, ao enviar 72, ele não envia qualquer um. Ele envia aqueles que eram fiéis. E é a partir dessa fidelidade que nós somos convidados a trabalhar. É a partir dessa fidelidade que nós vamos atuar em nossas comunidades. E eu vou parando por aqui, peço a Deus que nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis e continuar a missão. Um abraço, meu amigo Josué, lá de Volta Redonda, não é isso? Lá de Resende, o grande irmão Josué. Falei para ele, Fluminense, lembra, ó, sobe o morro aí. Ontem nós subimos o morro. Olha, meus senhores, os pés estão doendo, minhas senhoras, os pés estão doendo. Mas valeu a pena. Depois, se quem quiser, lá no Facebook vai ter foto. E se der, depois, durante a semana, eu vou colocar nas nossas reflexões algumas imagens desse encontro maravilhoso que foi a 17ª Romaria da Terra, aqui em Ribeirão das Lajes, no querido Rio de Janeiro. O próximo Romaria da Terra, lá em Campos. Campos do Goitacazes, com o nosso querido Dom Roberto. Ficamos com Deus. Feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.